Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu sou o Sérgio Quindi e hoje eu trago uma entrevista muito especial com o vereador eleito Pedro Duarte, vascaíno, para falarmos sobre um assunto que é de fato muito importante para o Vasco neste ano de 2024, que é o tal potencial construtivo. Afinal, o que é isso? Como funciona? Em que pé está? Nossa entrevista especial de hoje, nós falaremos muito sobre esse assunto. O vereador Pedro Duarte irá tirar dúvidas, esclarecer diversos pontos importantíssimos e eu espero que você curta, que você goste. E tudo que eu peço em troca é que você deixe aquele like nesse vídeo, que é muito importante para alcançar ainda mais vascaínos interessados em tudo que acontece no cotidiano do nosso clube. Deixa aquele like, envia esse vídeo para quem não está entendendo o que é isso, para quem tem dúvidas, para quem precisa de esclarecimentos. E eu espero que você curta e acompanhe essa entrevista especial, nessa matéria especial de carnaval aqui no canal Atenção Vascaínos. Pedro Duarte, um prazer estar contigo, meu amigo. Muito obrigado. Desde já eu te agradeço pela participação aqui no canal Atenção Vascaínos. Afinal, você está falando não só para mim, mas para toda a nossa audiência, inúmeros vascaínos acompanhando aqui o nosso trabalho. Primeiramente, te agradecer por fazer parte dessa entrevista, te desejar uma boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sérgio. Eu que agradeço estar presente aqui pelo convite, uma oportunidade de conversar, né, com nossos amigos vascaínos aí. Saudações. Vamos lá, vamos começar pelo início. Primeiro de tudo, eu quero saber, a nossa audiência quer saber, quem é Pedro Duarte e como você entrou nesse âmbito da política? A política é complicada, a política do Vasco já é complicada, a política do Brasil, do Rio de Janeiro, nem se fala. Se apresenta um pouquinho pra gente e fala como você entrou nesse mundo, Pedrão, por favor. Sérgio, nem me fala de eleição vascaína, né? Eu sou sócio, vou votar, e nossas últimas foram... Até que agora essa última foi mais tranquila, né? Mas já peguei umas, aquela urna 7, quem acompanha sabe bem, né? Foram algumas eleições aí bem complicadas, mas a política real, né, essa aqui de ser vereador, né, disputar as eleições gerais, também tem suas complexidades. A eleição do Vasco só não fica devendo nada para essas. Eu não tenho família na política, meu pai tem uma loja de flores até no Reduto, muito vascaíno, que é o CADEG, né, nosso mercado municipal. São 40 anos que a família vende flores lá. É uma família de portugueses, né, meus avós vieram para o Brasil, para Caxias, na década de 50, né, criaram lá meu pai, seus tios, meu pai e os meus tios, né, seus irmãos, meu pai e meus tios abriram essa loja no CADEG 40 anos atrás. Desde então, lá estão. Eu cursei Direito na PUC, e me tornei advogado, mas já na faculdade eu quis disputar as eleições, né, de centro acadêmico, diretório central de estudantes, fui presidente do meu diretório, e dali eu quis dar continuidade. Disputei a eleição para vereador, deputado estadual, e em 2020 acabei eleito pelo Partido Novo, que é o meu partido, né, para vereador, em cima de diferentes pautas aí. Vasco não é uma pauta, é uma coisa que eu simplesmente sou, e naturalmente, quando a pauta Vasco, o assunto Vasco acontece, né, e afeta a cidade do Rio de Janeiro, eu atuo como vereador, e tenho interesse direto por ser vascaíno e acompanhar. Então, ano passado, quando nós tivemos a absurda interdição de São Januário, é claro que eu atuei, fizemos moção de repúdio, falas em plenário, cobramos, porque aquilo afetava não só o Vasco, como milhares de pessoas, né, que vivem das partidas do Vasco, que vivem do entorno de São Januário, a Barreira, todo mundo sabe muito bem. E agora o caso dessa reforma, né, do projeto da reforma de São Januário, que é um ativo da cidade, é um patrimônio tombado. Temos aí milhões de torcedores vascaínos que vão a esse estádio e que merecem um estádio, né, que respeite a tradição, mas seja também moderno. Isso, e também a questão, né, da urbanização no entorno, mais para frente, né, a gente detalha isso, mas também está prevista no projeto, né, uma preocupação não só com o estádio, mas com o entorno de São Januário, para evitar, né, que problemas como o do ano passado voltem a se repetir, e isso é papel do poder público. O Vasco tem a responsabilidade com o seu estádio, mas quem deve investir em urbanização, né, em melhor acesso, melhor saída, é o poder público. E aí esse é um resumo um pouco aí de como eu vim parar aqui. Tá certo, tá certo. O grande nome, a grande expressão do momento
para o vascaíno, nesse sentido, é o famoso potencial construtivo. Muita gente já conseguiu entender, muita gente até hoje não consegue entender o que é esse tal de potencial construtivo, né? Vender a possibilidade de reforma de um lugar para o outro. Realmente, vamos admitir que é meio confuso, para quem não é desse meio é um pouquinho difícil de entender. Eu vou te pedir para explicar para o pessoal, explica para a galera o que é esse tal falado potencial construtivo, afinal de contas. Perfeito, vamos lá. O primeiro conceito dele é muito simples, que é o direito de construir, é o potencial de construir. Então, Sérgio, a casa que você está, ou o apartamento que você mora, ele é uma construção, né? A gente vai na casa dos nossos avós, dos nossos pais, né? Moram em algum lugar que foi construído. Então, é uma casa, é um apartamento, né? Seja lá o que for. Só que as pessoas não podem construir livremente nos seus terrenos. Existem regras com relação a isso, né? Uma legislação. Então, alguns lugares os prédios têm 8 andares, em outros lugares eles têm 10, em algumas partes da cidade só tem casa. Isso tudo é legislação. E como é que você pega? Você tem um terreno, digamos aqui, de 1.000 metros quadrados. Ah, Pedro, quanto é que eu posso construir nesse terreno? Vai depender do lugar que você está. Mas em algumas partes da cidade, você vai pegar um índice, um multiplicador, e você vai multiplicar por 1, por 3, por 2, por 5. Isso tudo está na legislação. E aí um terreno de 1.000 metros quadrados vezes 3 significa que eu posso construir 3.000 metros quadrados. Se for 5 multiplicador, eu posso fazer 1.000 metros quadrados vezes 5, então 5.000 metros quadrados. No caso de São Januário, a região ali de Benfica é um potencial multiplicador de 3. Então você vai pegar a área de São Januário, aquele espaço todo, não só do estádio, do complexo, a gente vai falar da piscina, estacionamento, a escolinha, tudo aquilo é o complexo São Januário. É o nosso terreno. Você vai multiplicar isso por 3. Isso é tudo que o Vasco poderia construir ali. A realidade, a gente constrói muito menos, né, do que poderia, e aí sobra um potencial construtivo. E aí a gente vai entrar na transferência, que certamente é uma das perguntas, mas o potencial é isso. Todo terreno na cidade tem algum potencial, que é a metragem dele versus o índice, né, da região. Certo. E como é que funciona essa questão da venda? São empresas que podem comprar? Já tem alguma empresa interessada? A prefeitura que faz essa intermediação entre o Vasco e essas empresas? Como é que funciona essa questão da compra desse potencial construtivo? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, o papel da prefeitura e da Câmara de Vereadores, né? A prefeitura manda o projeto, mas quem vota, discute, aprova e eventualmente muda o texto somos nós, vereadores. Porque está na Constituição legislação urbanística, que é essa do caso, né, de potencial de construir, de transferência, isso é competência da Câmara de Vereadores. E, no caso, nós somos 51, né, e eu sou um deles. E aí, ou seja, o poder público autoriza a transferência. Ele fala, olha, vai sair aqui da região de São Januário, o Vasco se torna um emissor, né, ele emite esse potencial, e nós também que dizemos quais são as regiões da cidade que podem receber esse potencial e vai ser parte da discussão. Hoje que nós estamos discutindo, sobretudo, é uma transferência que pode ser para Barra da Tijuca, Grande Barra ali, né, um pouco de Recreio, um pouco de Jacarepaguá, que fica aquela parte confusa ali, se ainda é Barra ou se já é Jacarepaguá. Curicica ali, o meio campo, Curicica, né? Gardênia Azul, tá, aquela parte ali um pouco também. Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro também pode receber. Tem todos os mapas, são alguns mapas anexos, mas vem descrito quais são as regiões que podem receber. Então, o poder público autoriza. Fala, olha, o metro quadrado que seria construído em São Januário, em Benfica, pode ser construído, então, Benfica não, perdão, São Cristóvão. Estou acostumado com Cadeg, que é Benfica, mas que seria construído aqui em São Cristóvão, ou mais especificamente no bairro Vasco da Gama, e ele pode ser construído em outro bairro da cidade, como a Barra da Tijuca. Então, aí é autorizado. Só que alguém tem que... Da onde vem o dinheiro, então? Alguém ganha quando você pode construir, né? Então, digamos que uma construtora poderia fazer na Barra da Tijuca um prédio de 6 andares e ele passa a poder fazer um prédio de 10 andares. Ele vai certamente lucrar mais com isso. Então, ele tem interesse na compra desse potencial, porque é comprar esse potencial que dá mais direito de construir. E aí são várias regras urbanísticas, mas no fim, a questão é, ele compra metro quadrado, constrói metro quadrado, e vende o metro quadrado final, que a gente chama de apartamento, né? Casa, né? Que a gente sempre vai lá, quantos metros quadrados tem esse apartamento? 80, 90, 100, 120? A gente sabe, quanto mais de metros quadrados, no geral as pessoas têm mais interesse e pagam mais por isso. Então
Então a lógica assim, é essa. Assim como nós buscamos e pagamos mais por apartamentos e casas maiores, as construtoras comprarão metros quadrados para que elas possam construir mais e vender mais. E aí é nesse momento que o Vasco captura esse valor, né, ele recebe esse valor, porque é ele que vende. A prefeitura não vende, né, o poder público. Nós autorizamos essa operação e aí o Vasco corre atrás de torná-la viável, vendendo para as construtoras e adiantando, já sei que sim, existem algumas com bastante interesse nisso. Certo. Você falou da questão dos vereadores. Os vereadores, o poder público que intermedia, né, digamos assim, essa situação. Você, como vereador e vascaíno, grande interessado que isso funcione, qual é a sua hoje? Qual é a sua participação efetivamente nesse projeto? Perfeito. O projeto chegou na Câmara de Vereadores e agora é o momento de nós organizarmos os vereadores mais interessados. Isso é muito comum. Chegam na Câmara diferentes projetos, vereadores apresentam diferentes projetos, e sempre tem aqueles mais interessados, como nós somos na vida. Alguns que gostam mais da pauta de bares e restaurantes, outros que falam mais de meio ambiente, falam mais de transporte. Dos 51, nunca são os 51 interessados, né, no assunto. Sempre vai ter ali um grupo de 8, 12 vereadores que são os mais diretamente interessados, que vão conduzir os debates. Eu faço parte disso, estou conversando com os outros, para que eles possam logo se reunir. Já vem conversando, mas a Câmara está em recesso, e preencher as etapas necessárias para o projeto ir a voto o mais rápido possível. O projeto precisa ter audiência pública, porque é uma exigência da legislação. A gente tem que organizar uma audiência pública. O projeto precisa passar por comissões, ele foi distribuído para 17 comissões. Isso também é uma questão do regimento interno da Câmara, não é uma decisão nossa. Chega um projeto sobre aplicativos de entrega de comida. Tem que passar pela Comissão de Ciência e Tecnologia, tem que passar pela Indústria e Comércio, pela Comissão de Orçamento. Isso é super padrão. Como esse projeto ele é complexo, são dezenas de artigos, ele passa por muitas comissões. No caso aqui são 17. E cada comissão, Sérgio, teria 15 dias, imagina isso, 15 dias para avaliar o projeto. Então você pega 17 vezes 15, as comissões só terminariam em outubro. Olha o tempo. E o projeto só pode ser votado depois dele passar por todas as comissões. Meu Deus, Pedro, então vai ficar para outubro? Não, porque as comissões podem antecipar os seus pareceres. Então nós juntamos os membros das comissões, em vez de aguardar a vez daquela comissão, que seria em maio, junho, mais para frente, ele já se antecipa e já dá o posicionamento dele, um parecer favorável. E com isso a gente encurta muito esse prazo, o que vai ser absolutamente necessário. A gente não pode aguardar até outubro, seja pela urgência que o Vasco tem, seja porque é ano de eleição e no segundo semestre a Câmara de Vereadores, os vereadores estarão disputando a eleição e aí o ritmo cai muito, as sessões acabam não acontecendo. Então também é um outro ponto que a gente pode abordar de cronograma, mas isso tem que ser votado o mais rápido possível. E aí meu papel hoje, porque de voto, eu sou um de 51. Na hora de votar, o voto de todo mundo é igual. Mas fazer a coisa andar no ritmo que tem que andar, aí realmente são menos vereadores, porque cada um vai se interessar na sua pauta. E eu, como vascaíno, um vereador muito atuante na pauta urbanística, sou e serei aí uma das pessoas à frente disso. Como você falou, a gente está no ano eleitoral, um ano que é diferente. Tudo funciona diferente no ano de eleição, a gente sabe muito bem disso. Tem algum prazo, vocês trabalham com alguma data limite, algum prazo para pelo menos iniciar em questão de aprovação? Eu vou te perguntar depois em que pé está a situação, mas vocês trabalham hoje com algum prazo para tirar do papel, para ir começar as obras, para o Vasco começar a receber algum dinheiro? Como é que funciona essa questão do prazo? Tem alguma data que vocês trabalhem junto com o Vasco? Perfeito. Eu vou falar mais da parte do poder público, comento um pouco de Vasco, mas o Vasco, a gente está conversando, ontem mesmo eu tive uma reunião com uma pessoa da equipe do Pedrinho, a gente está sempre trocando, porque o cronograma do poder público impacta o planejamento do próprio Vasco. Mas existem algumas questões que dependem do Vasco, e aí às vezes até é bom que os vereadores nem se metam, e existem pontos que cabem a nós, poder público, que é importante que a gente defina entre a gente o mais rápido possível. O que eu converso entre os vereadores mais interessados no assunto é que a gente tem que concluir no primeiro semestre. Por quê? O mês de julho, ele é recesso na Câmara de Vereadores também. A gente pode algum dia discutir, eu acho que tem recesso demais, isso é uma outra questão. Mas está no regimento, não é uma escolha minha. Então, julho não tem votação, não tem sessão, não tem o que acontecer. Quando você volta,
volta dia 1º de agosto. E as eleições começam, a campanha, oficialmente, dia 15 de agosto. A realidade é que 1º de agosto não tem mais, já é uma grande eleição, já é um grande momento eleitoral. Até junho, antes de entrar no recesso, a Câmara ainda funciona num ritmo bom. Entrou no recesso, o cara já entra na mentalidade de campanha, eleição, reunião, etc. Vai contaminar, não vai dar certo. Então, o projeto tem que ser votado até junho, que é antes desse recesso. Para ele ser votado até junho, nós precisamos que as comissões se reúnam, nós precisamos da audiência pública e precisamos que ele entre logo na pauta o mais rápido possível. Então, o que a gente conversa entre os vereadores mais interessados é que isso seja votado no primeiro semestre, o que também está alinhado com o Vasco. O Vasco, claro, do que a gente conversa, para ele, se for votado semana que vem, é maravilhoso, porque resolve logo, mas também diz que, olha, se for votado no primeiro semestre, a coisa já está bem encaminhada, porque, em paralelo, ela já pode ir conversando com empresas, com construtores, negociando o valor, uma projeção, como qualquer pessoa faria. Se isso aqui for aprovado da forma como está escrito, interessa a vocês? Ah, interessa. Por quanto de valor? Então, ela não precisa, o Vasco não fica parado aguardando a votação. Ele já vai avançando e diz, olha, se fechar no primeiro semestre, tá show, a coisa dá certo e caminha bem. Aí da obra, aí é uma questão que eu digo, que é mais do Vasco, eu pergunto por curiosidade de vascaíno, mas como poder público, o nosso papel é aprovar o projeto e depois deixar que o Vasco corra atrás das incorporadoras, das construtoras, avance na obra. Acompanhar, claro, que a coisa ande bem, mas o Vasco pretende começar intervalo de 2, 3 meses a partir do momento que o projeto for aprovado, e não porque, meu Deus, demora muito, porque o Vasco não começa na semana seguinte. Então, a partir do momento que o projeto é aprovado, o Vasco precisa tirar algumas certidões, precisa validar isso com a prefeitura, tem uma burocracia que vai, e aí o Vasco precisa vender esse potencial, a construtora precisa pagar por ele, e aí o Vasco faz um pagamento inicial de quem vai construir e fazer a reforma, iniciar a reforma do estádio. Então, também não aprovou o projeto, a semana seguinte começa a obra, porque existe, a gente está falando aqui de milhões, dezenas de milhões de reais, é uma operação que exige muita certidão, muito contrato, assinatura, não é coisa simples. Então, do que eu ouvi do Vasco, uma estimativa de 2 a 3 meses do momento que o projeto for aprovado, o Vasco conseguir fazer lá a pedra fundacional dessa reforma. Ô Pedro, você como vascaíno, acho que você vai concordar comigo que o vascaíno é um pouco desconfiado, porque o vascaíno escuta esse papo, vai entrar um dinheiro assim, tá muito fácil, é bom demais para ser verdade. O próprio prefeito Eduardo Paes já confirmou que até mesmo o Fluminense, outros clubes e empresas estão interessados em projetos equivalentes, em situações equivalentes. Eu quero saber hoje, em que pé está o projeto de potencial do Vasco? Em que pé está? E qual a probabilidade, na sua opinião, de dar algum problema, de não aprovar, ou você acha que, pela sua experiência, pelo que você está acompanhando, vai aprovar e tudo vai funcionar conforme planejado? Sérgio, perfeito. Acho muito difícil não aprovar, estou bem otimista com relação a isso. E como vascaíno, e além de desconfiado que nós somos carentes também, nos últimos anos foram difíceis para a gente. Chega uma pessoa que entende que a bola é redonda, a gente já fala, meu Deus, é craque, vai salvar a gente do... E o Aldames ontem já é o novo Payet. Não, craque, jogou muito. E o Payet, você vê, né? Payet realmente aí, de fato, é um baita jogador. Mas o cara faz 2, 3 gols em momentos decisivos, a gente já quer colocar como o melhor 9 da história do Brasil. Mas vamos lá. Então eu entendo 100% esse momento que o Vasco vive, só que nunca teve um projeto escrito que chegou na Câmara de Vereadores. Muitas pessoas poderiam falar, já falaram desse projeto antes, mas nunca teve um projeto escrito, com um projeto arquitetônico anexo, já desenhado, já pensado, com arquitetos envolvidos, com o prefeito assinando, que chegasse na Câmara de Vereadores. Isso nunca teve. Então estamos sim no momento avançado, que nas últimas décadas do clube, a discussão de reforma nunca avançou tanto. Agora, Pedro, está garantido? Não, estamos falando de política, 51 vereadores, no ano eleitoral, que se a gente deixar a peteca cair, o assunto esfriar, os vereadores não estão focados nisso, estão pensando nas suas outras pautas. Imagino, os mais interessados, claro, são os vereadores vascaínos ou da região, que querem uma reforma do bairro, da urbanização dali. Tirando isso, não que os outros sejam contra, mas eles falam, cara, não vai ficar indo em São Januário lá assinar, feliz, comemorar, botar camisa, porque não é exatamente a pauta deles.
Então, se deixar a peteca cair, a coisa esfriar, vai esfriar. O importante é que a torcida vascaína, que é a mais interessada, né, que os moradores do bairro, da região, que são os mais interessados, que eles se mobilizem. Né? O que a gente está fazendo aqui, pautando o assunto, mandar para a imprensa, mandar para os vereadores, cobrar para que isso não caia de forma alguma no esquecimento. É no que depender de mim e de outros vereadores também, que estão diretamente interessados e preocupados com o assunto, a gente vai estar lá com o presidente, com a mesa diretora, com os demais vereadores, falando, vamos lá, tem que organizar a audiência pública, vamos lá, tem que fazer o parecer conjunto. Mas só a minha assinatura não resolve, a gente está falando aqui da assinatura de 30 vereadores. Eu vou lá com o papel, falo, fulano, assina aqui, fulano, assina aqui. Só que, às vezes o cara, não, vamos lá, daqui a pouco eu vejo isso, etc. Agora, se tiver 100 mensagens no direct dele no Instagram, se ele estiver recebendo 100 e-mails por dia, ele vai falar, Pedro, deixa eu assinar isso aqui logo, porque eu tenho um primo meu vascaíno que está me enchendo o saco e eu quero falar para ele que eu já assinei, que isso está tudo resolvido. Então é importante sim, a gente não pode diminuir, né, a importância da mobilização da torcida vascaína. E vamos lá, né? Quando a gente quer se mobilizar, seja um jogador das Arábias que a gente quer contratar, a gente enche o Instagram dele, são milhares de comentários, né, e o cara fala, caramba, de onde veio essa galera? Agora é fazer isso com a política também, de uma forma respeitosa, né? Ninguém afrontar, né, os outros vereadores, ou porque você é botafoguense, você é flamenguista, então você não quer. Não vamos por aí, vamos simplesmente cobrar, mostrar para esses vereadores, para todos os vereadores, que essa pauta é uma pauta fundamental, não só para a torcida vascaína, como para o Rio de Janeiro. A gente vê aí essa briga hoje, porque nós temos poucos estádios. Vai comparar com São Paulo. Corinthians tem um grande estádio para dezenas de milhares de pessoas, o Palmeiras tem estádio, São Paulo tem estádio. Então não tem esse conflito que a gente tem, por exemplo, na briga para ter que fazer uma partida de 50 mil torcedores. Onde que a gente faz? De 40 mil, onde que a gente faz? 35 mil, 30 mil. Aí fica essa disputa do Maracanã, que é o Flamengo, o Fluminense e o Vasco, todos querendo jogar num só estádio. A partir do momento que o Vasco reforma o seu estádio e sobe para 40 mil torcedores, a gente depende menos do Maracanã. Não é que a gente vai abandonar o Maracanã, de forma alguma. Mas a gente depende menos. Então é bom para o futebol do Rio de Janeiro, é bom para o Rio de Janeiro que o Vasco tenha um estádio reformado e ampliado. É bom para a torcida vascaína, é bom para o entorno de São Januário, para os moradores dali, e é bom para o futebol carioca, para o entretenimento carioca como um todo. Passar isso é muito importante. Eu estou otimista, acredito sim que a gente vai aprovar, mas com política a gente tem que jogar para não errar, botar pressão é sempre válido, de forma respeitosa, né, para todos os vereadores, para ninguém criar birra também com o projeto. Com certeza, com certeza. A gente sabe, Pedro, que pro lado de lá é sempre tudo mais fácil, todo mundo facilita, pro Vasco é tudo sempre mais sofrido, quando é pro bem do Vasco é tudo mais complicado. A gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da interdição de São Januário, que foi um caso muito complicado, muito polêmico. Eu quero saber o seu posicionamento em relação a isso, mas a gente precisa aproveitar quando a situação está ao nosso favor. Nesse projeto conta a participação do arquiteto Sérgio Dias, que foi secretário do Estado, e nós temos um prefeito vascaíno, declaradamente, que é o Eduardo Paes. Você acha que a participação deles, assim como vereadores como o seu caso, vascaínos, pode facilitar alguma coisa? De que forma isso ajuda o Vasco a conseguir alcançar esse objetivo, Pedro? Ajuda, com certeza, né? Você tem um prefeito vascaíno, como é o Eduardo, que fez questão de assinar o projeto postando, com o brasão do clube do lado, isso ajuda muito. Né? Assim como ter outros vereadores vascaínos também ajuda, porque são pessoas, né, que entendem a realidade do Vasco, sobretudo quem vai à partida, né, como eu vou, vê que o estádio não comporta, os ingressos esgotam ali na reta final do Brasileirão, que felizmente eu sou sócio, mas se não fosse sócio proprietário, é cair no tapa para conseguir um ingresso. Então quem acompanha o jogo, quem acompanha o Vasco, sabe que essa reforma vai ser necessária e vai ser muito positivo. Então, você ter pessoas como Sérgio Dias, Eduardo Paes, agora mudança de gestão também, que é um dos assuntos, né, o Pedrinho acabar de ser eleito, bem eleito, no momento positivo, né, que a imprensa repercute ele de forma boa, ele é um cara muito bem visto na imprensa. Ter jornalistas, e felizmente, apesar de muitas vezes a imprensa em si ter alguma boa vontade demais com o lado de lá e uma resistência com o lado daqui, nós também sabemos que tem grandes jornalistas vascaínos que falam disso abertamente. Ter todo mundo que for vascaíno e tem um papel importante se envolver agora, ajuda muito, com certeza. E aí, um grupo de vereadores, o prefeito, Sérgio Dias, tem outros arquitetos muito interessados em pautar e defender essa reforma, ajudar no projeto arquitetônico para que ele fique
né, bom, bonito e idealmente, né, barato, no sentido de um bom arquiteto faz o melhor projeto ao menor custo possível. Então, não faltam vascaínos qualificados em posições importantes que estão ajudando esse projeto a avançar. Sem dúvida. Aqui no canal, o que tiver ao nosso alcance, nós sempre vamos dar espaço para poder falar sobre esse assunto. É um assunto realmente fundamental para o nosso Vasco. E eu vou pedir para a nossa audiência que está acompanhando, se você estiver gostando do nosso papo, deixa o like, que é muito importante para ter um alcance maior para o pessoal poder chegar aqui ao nosso papo. Eu estou conversando com o vereador Pedro Duarte, vascaíno declarado, que está ajudando no processo de potencial construtivo da reforma de São Januário. Pedro, você falou agora há pouco da questão da mudança da gestão. Nós estamos saindo da gestão Jorge Salgado, nós tivemos o Carlos Osório com uma participação muito efetiva nessa questão da reforma, na luta do Maracanã. Ele, por ser político, né, ele participou ativamente dessa questão na gestão anterior, mas agora nós estamos na gestão do Pedrinho, né, nosso ídolo Pedrinho, agora como presidente do Vasco. Até que ponto isso interfere nesse processo? Pode atrapalhar de alguma forma? O Pedrinho já declarou anteriormente que ele está analisando o projeto anterior, que ele quer facilitar, ele quer que tudo se resolva logo, mas até que ponto isso dá uma travada no assunto? Olá, Sérgio. Primeiro, também enfatizar aí, todo mundo curtir o canal, poder multiplicar, é importante, aproveitar, divulgou. Nas minhas redes eu falo muito também, vou divulgar do projeto, então se alguém quiser seguir, é @PedroDuarteRio, manter todo mundo atualizado. Eu gravei até um vídeo esquemático, desenhando no mapa como funciona aquilo do potencial, então à disposição de todos. E aí, sobre agora a mudança do Pedrinho. Eu vejo como muito positivo, não por comparação das diretorias, acredito que o Salgado tem o mérito de ter começado isso, de ter conversado com a prefeitura, e conseguido a assinatura, o envio do projeto pelo prefeito acontece ainda na gestão do Salgado, então a gente tem que reconhecer esse mérito dele, da equipe. O Osório, o Cabeto, é uma pessoa muito envolvida na política, muito bem articulado, muito bem visto, então a participação deles foi fundamental. E agora a troca é boa porque o Pedrinho acaba de assumir, então tem uma dificuldade sempre de projeto que imagina se a gestão terminasse em julho, ali mais ou menos no meio da votação. Todo mundo ia pensar, mas a gente vai estar votando um projeto que o atual presidente quer, mas será que o próximo quer? Sei porque até mesmo em dezembro o Pedrinho já tinha sido eleito, mas ainda não tinha tomado posse. E eu fui falar com alguns vereadores, exato, não tinha assumido ainda. Eu fui falar com alguns vereadores, vamos receber o Pedrinho. E todo mundo, mas vai ser meio descortês, o Salgado ainda é o presidente, mas também não faz sentido receber o Salgado, porque daqui a um mês não vai ser mais ele. Então também seria muito pior se a eleição do Vasco fosse, por exemplo, esse ano. Porque alguma chapa poderia falar, não, eu vou mudar o projeto todo. E as construtoras, por exemplo, que querem comprar, poderiam pensar, mas eu vou botar dinheiro e daqui a pouco o cara quer mudar o projeto. Os vereadores poderiam pensar, mas a gente está falando com o presidente que daqui a 6 meses não é mais presidente. Essa gestão pode mudar. Então o bom de a gente ter o Pedrinho é de que, além de ser um cara que é vascaíno de coração, entende muito São Januário, foi criado em São Januário, tem muito crédito com os moradores do entorno, é muito bem visto na imprensa, é um presidente que tem 3 anos pela frente. Então ele pode dar a garantia de, olha, eu vou participar agora da votação e da discussão, vou participar, estarei na aprovação, estarei no momento da venda e estarei no momento do início das obras. Então ele passa essa tranquilidade para todo mundo saber que estará falando com a mesma pessoa pelos próximos 3 anos. Você sabe que não vai ter uma quebra no meio do caminho. Então o que eu vejo de muita vantagem do Pedrinho estar entrando agora é passar essa tranquilidade para os vereadores, para o prefeito, para os empresários envolvidos. Olha, pelos próximos 3 anos, vocês estarão falando com a mesma pessoa, o Pedrinho. Certo, facilita esse diálogo, né? Afinal, ele estando presente para poder representar o Vasco diante ao poder público e aos empresários, realmente facilita. Mas, e se você der um bom gancho, eu te perguntar agora, e se o Pedrinho chegar, olhar o projeto, analisar com toda a sua diretoria e falar, olha, bacana, a intenção é boa, mas eu não gostei do projeto. Achei que o banheiro não tem que ficar aqui, tem que ficar ali. Eu acho que o estacionamento tem que vir para cá, tem que fazer assim, fazer assado. E ele decide mudar o projeto, porque esse projeto, essa situação toda do potencial construtivo é em cima do projeto que já foi apresentado. Caso o Pedrinho e toda a sua diretoria decidissem mudar o projeto, o que acontece? Se ele chegar e falar que não quer mais aquilo, falar um novo projeto, recomeça tudo, dá para dar sequência? Como é que funcionaria nesse caso? Esclarecimento muito importante esse, vamos lá, porque a gente usa a mesma palavra para 2 coisas, isso causa confusão. Existe o projeto de lei, então, por exemplo, o que o prefeito mandou para a Câmara, o que nós vereadores votamos, é um projeto de lei, que a gente acaba chamando de projeto.
e tem o projeto arquitetônico, que é isso, vai ter Torre Norte, vai ter Torre Sul, fecho um, não fecho um, são 2 anéis, é um só, isso é projeto arquitetônico, né? É o arquiteto que desenha. Então vamos passar a chamar de arquitetônico e projeto de lei. O projeto arquitetônico, ele pode ser alterado, porque isso não faz parte do projeto de lei necessariamente. Até tem ali alguns gatilhos, alguns trechos que desenham um pouco o projeto, mas a gente pode, como vereador, como poder público, a gente pode tirar toda essa parte, falar, olha, nós estamos aprovando a transferência do metro quadrado e o Vasco vai ser obrigado a apresentar um projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico que seja, isso cabe ao Vasco, cabe à associação, cabe aos seus sócios, cabe a quem votou. Eu, como vereador, não tenho que ficar votando se o camarote é do lado leste, é do lado oeste, é na sul, é na norte, tem ângulo de 45 graus ou de 30. Muito sinceramente, não cabe como poder público. Eu, como vascaíno, posso ter interesse, tenho interesse em discutir isso. Mas como vereador, isso é uma decisão do clube. E nós já votamos outras operações parecidas como essas no passado. O que a gente vota é quantos metros quadrados serão transferidos, para que região da cidade vai ser transferida. A gente vota a regra urbanística. O projeto arquitetônico cabe ao Vasco, e aí eu vejo que o clube tem autonomia para fazer as mudanças que entender necessárias. É claro que ninguém quer dar um cavalo de pau, até pelo que eu converso com o clube, não é um interesse, né? Então, imagina, o projeto é A e vai virar Z, né, do outro lado do alfabeto, mas de A, você mudar para C, D, você fazer mudanças, eu não vejo problema algum com relação a isso. E além da minha visão própria, isso não muda o projeto. O projeto não recomeça. Porque o que nós, vereadores, estamos votando é um projeto de lei. O projeto arquitetônico, ele será apresentado à prefeitura depois, e a prefeitura vai dar licença, assim como dá para um prédio. Tudo que se constrói na cidade tem que ter uma licença de construção. A prefeitura vai avaliar isso. E aí, um projeto atual do Sérgio Dias, ele já é consideravelmente conhecido, mas nada impede que ele chegue com algumas modificações e seja aprovado. Então é importante que a gente está falando projeto de lei e projeto arquitetônico. Perfeito, perfeito. Pedro, você é vascaíno, mas acima disso você é um vereador, você foi eleito representando o povo da cidade do Rio de Janeiro. Essa ampliação vai beneficiar muito o Vasco, mas nós precisamos levar em consideração todos os arredores de São Januário, a comunidade da Barreira, o acesso que é muito complicado, né, uma série de fatores naquela região que essa reforma vai impactar diretamente. Você, como representante do povo, representante dos moradores daquela região, como você vê a importância dessa reforma, da ampliação, não só na questão técnica em campo para o Vasco, porque vai ser muito bom para o torcedor vascaíno acompanhar os jogos com mais tranquilidade, com mais conforto, vai refletir no desempenho do campo por ter mais torcedores apoiando, mas no lado de fora, para quem mora nos arredores, imagino que a reforma pode gerar empregos para pessoas que moram naquela região, enfim, uma série de benefícios. Qual a importância que você dá a essa reforma, não só para o Vasco, mas para a comunidade da Barreira, com todos os benefícios que vão vir junto com ela? Perfeito, vamos lá. O impacto positivo de São Januário no entorno é enorme, como eu disse. Eu fui criado no CADEG, que fica 5 minutos dali, porque a família tem loja de flores lá, que já existe desde antes de eu nascer. Então você vê, mesmo lá, ali no CADEG, eu já percebi essa diferença, porque dia de jogo do Vasco, o CADEG fica mais cheio, o comerciante vende mais, é todo mundo com a camisa do Vasco. Então, é muito óbvio que quando o São Januário se torna maior, se torna mais atrativo, se torna um estádio mais competitivo, ele é bom para todo o entorno. Então tem esse efeito indireto. E além do outro, o próprio entorno que está previsto no projeto de lei, está escrito no projeto de lei, de que o potencial construtivo, a venda dele, esse orçamento, ele não vai só para o estádio São Januário, muros para dentro. Ele faz também muros para fora. Até alguns dos projetos que já têm sido ventilados, tem uma praça que seria uma concentração antes da entrada do jogo, que é uma possibilidade. Tem duplicação de algumas vias, que todo mundo sabe, o acesso e a saída é consideravelmente difícil, engarrafa, tem que caminhar de longe, se vai de carro é um transtorno. Então tem muitas coisas sim que são necessárias de serem melhoradas para o próprio estádio. O estádio vai se beneficiar e as pessoas vão se beneficiar, porque passarão a viver em ruas mais urbanizadas, que o carro entra e sai mais fácil, que o ônibus passa mais fácil.
Agora, Pedro, então exatamente o que vai ser feito? Isso só vai ser detalhado depois. Por quê? Isso vai depender do projeto que o Vasco apresentar, por exemplo, em relação à quantidade de pessoas. Isso acontece em qualquer estádio. Se alguém quiser construir um estádio do zero, vem uma avaliação de trânsito. Então vai falar, para quantas pessoas? 30 mil, 35, 40, 45? Quando o Vasco firmar, falar, olha, são 42 mil pessoas que poderão de capacidade máxima, que vão entrar por aqui, por aqui, por aqui, vai mostrar as vias de acesso, e aí na sequência disso, a prefeitura fará as exigências de, olha, então essa rua tem que ser urbanizada, essa rua tem que ampliar a calçada, essa rua vai fechar, essa rua tem que aumentar, aqui está um ponto que é bom fazer uma concentração, então dá uma ampliada, reformar a praça. Só consegue debater isso melhor depois que o projeto for apresentado, porque a gente sabe qual é a lotação máxima, quais são os pontos de entrada, os pontos de saída, de concentração. Mas, claro, a gente já tem mapeado os vários problemas que o entorno tem, que inclusive foram alvo da discussão muito injusta, muito mal conduzida no ano passado, que levou à interdição de São Januário, que era isso, as vias são estreitas, entrar e sair é difícil, o entorno tem problemas, beleza, isso todos nós sabemos, mas jamais deveria ter levado à interdição de São Januário, o estádio estaria há 100 anos, mas ok, beleza, a gente também não nega que existam problemas de infraestrutura, já estão mapeados e serão alvo, sim, dessa operação para melhorar a qualidade de vida do torcedor e do morador. Eu acho que é muito importante a gente frisar bem isso, porque claro que nós queremos o bem do Vasco, do clube, do desempenho do futebol, mas nós temos que levar em consideração toda aquela população, todo aquele povo tão trabalhador que está na barreira do Vasco, que tem um vínculo, né, desde sempre com o Vasco sempre muito presente nessa questão social, apoiando a comunidade da barreira, e eu quero falar exatamente sobre isso, um assunto muito complicado. Você que foi o autor da moção de repúdio sobre a questão da interdição de São Januário no passado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre tudo o que aconteceu, porque refletiu, claro, dentro de campo, o Vasco foi extremamente prejudicado no seu desempenho esportivo, mas, além disso, prejudicou milhares de pessoas que moram naquela comunidade. Por isso gerou tanta revolta, não só por torcedor vascaíno, mas para qualquer pessoa que tivesse bom senso naquela época. Realmente foi uma situação complicada. Você, como autor dessa moção de repúdio, queria pedir para você explicar um pouquinho como você enxergou aquela ação no ano passado, Pedro. A revolta foi generalizada, tanto que foi muito fácil colher a assinatura dos vereadores para fazer a moção. Eu precisei ali, e foi bacana daquela moção, que não foi só uma moção do Pedro Duarte, individual. Foi uma moção que teve assinatura da maior parte, da maioria dos vereadores na Câmara. E aí ela vira uma espécie de super moção, porque ela vira uma moção institucional. Não foi o repúdio do Pedro Duarte. A Câmara de Vereadores repudiou a interdição de São Januário, a maioria. E não são, a maioria da Câmara não é vascaína. Teve flamenguista que assinou, botafoguense que assinou, tricolor que assinou, torcedor do América que assinou, tem um vereador que Por quê? Porque todo mundo percebeu que aquilo era um absurdo, não só com o clube, não só com os torcedores, mas sobretudo com a população do entorno. A prefeitura fez um estudo muito bacana das milhares de pessoas, e aí milhares não é jeito de falar, são realmente milhares de pessoas que tiram uma renda semanal a partir dos jogos do Vasco. Seja trabalhando nos bares e restaurantes que ficam mais cheios, seja porque são os donos dos bares e restaurantes, são os pequenos comerciantes ali do entorno, trabalham para o próprio clube. O Vasco, em dias de jogo, precisa contratar mais pessoas para fazer a organização e a segurança do estádio. Então, aqui, poderia listar pessoas que vendem boné, vendem camisa, vendem lembranças, vendem de tudo. São, imagina, 20 mil pessoas que chegam ali 1-2 horas antes do jogo, saem 1-2 horas depois do jogo, estão comprando, estão consumindo ali no entorno. E você tira isso do nada, por causa de uma decisão arbitrária, irresponsável do juiz, você tira esse grande público. Aquelas pessoas passam a não ter renda e passaram por dificuldades muito cruéis, sendo assim, sem exagero, mas muito cruéis e injustas durante os meses que Vasco ficou interditado. Então foi uma decisão absurda do judiciário, que claramente desconhece o entorno, nunca foi uma partida em São Januário, ninguém nega os problemas, mas, meu amigo, eu vou a partida no Maracanã, já fui no Engenhão. Vai dizer que não tem gente bebendo antes, vai dizer que é 100% seguro. Já teve torcedor esfaqueado no entorno do Engenhão, tem um caso lá do Espetinho, Maracanã com problema. Eu já vi tiro saindo do Maracanã, gás de pimenta, estresse, falta de segurança. Então, assim, estádio no Rio de Janeiro, se for para fechar o São Januário, tem que fechar todo mundo. Teve uma perseguição ali,
E além da perseguição ao clube, à torcida, esse fator da torcida que ali foi alvo de preconceito. Tipo, ó, o Vasco é no meio de uma favela, eu vou mandar fechar porque eu acho perigoso. Foi basicamente isso. Você lê a decisão, é isso que o juiz quis dizer, sendo aqui muito claro, foi isso. Então foi um preconceito com um entorno que todo mundo sabe. Você chega no jogo, sai do jogo, não tem problema algum, caminha com tranquilo ali, porque as próprias pessoas dali, né, muitas delas são vascaínas, sabem da importância dessas partidas e que é importante que a torcida, né, se sinta confortável para ir e sair, e não só a torcida regular, como turistas, né? A gente tem uma torcida imensa, vê agora o time for jogar em Manaus, a quantidade de pessoas que recebem, e não raro eu recebo uma mensagem de algum amigo de fora que vem e fala, pô Pedro, eu queria conhecer São Januário, vamos lá no dia de semana. Então São Januário é um ativo turístico da cidade do Rio de Janeiro. São milhões de vascaínos, né, que moram em outros estados e que quando vêm ao Rio de Janeiro querem visitar São Januário, e por isso é fundamental eles visitarem um estádio moderno, com melhores instalações e com um entorno ainda melhor. E aí a decisão lá do juiz é um absurdo, né? O papel do poder público não é fechar São Januário. O papel do poder público é o que a gente está fazendo agora, discutir como nós resolvemos os problemas que existem. Se os problemas existem e os problemas lá listados não são culpa do Vasco, não é o Vasco que faz via, não é o Vasco que faz segurança do entorno, né? Isso não é responsabilidade do Vasco. O papel de nós, poder público, beleza, então se havia falta urbanização, vamos urbanizar. Se falta segurança, vamos dar apoio na segurança. E não imaginar, é um problema, fecha. Só aumenta o problema, só piora o problema, né, da desigualdade econômica e social que tem ali. As pessoas que tinham dificuldades econômicas passam a ter ainda mais dificuldade econômica. Qual é a lógica disso? Não, mas foi uma situação lamentável e graças a Deus tudo foi resolvido. A gente espera não passar mais por algo equivalente, porque a comunidade lá sofreu muito nesse período. Pedro, a gente já está caminhando para a reta final do nosso papo, do nosso excelente papo. Vascaíno conversando, tem papo para mais de 1 hora, 2 horas, tem muita coisa para falar ainda. Mas a gente não está falando de futebol, não está falando de Cocão, de Adson, a gente está falando de... Se for falar de clube aí, de equipe, aí rende 10 horas aí. Não, mas exatamente isso que eu quero perguntar para você. Falar um pouquinho, quero saber a sua opinião. Queria que você falasse um pouquinho da sua relação com o Vasco, você vascaíno. Queria que você falasse um pouquinho da sua história como vascaíno e que você opinasse como é que tá, o que você tá achando do desempenho do time, se tá dentro do esperado, se você esperava mais, qual a sua expectativa para esse ano. Queria que você falasse um pouquinho agora, quero falar com o Pedro vascaíno. Show de bola. A relação vai desde moleque, como eu disse, meus avós são portugueses, e aí a conexão é óbvia e direta. E além de portugueses, são 40 anos que a família está ali no CADEC, que é do lado do estádio. Então isso fortaleceu ainda mais a relação da família, porque muitas vezes eu ia de pequeno acompanhar meu pai no trabalho. De manhã, a gente almoçava junto e depois ia direto para o jogo. Então eu criei desde pequeno essa relação muito forte com o estádio. Em 2001, meu pai me deu o título de sócio proprietário, que é o que eu carrego até hoje. Então, por isso, vou lá, voto, participo das reuniões, estou sempre presente. Então, a relação aí é muito forte. Lembro a final da Copa do Brasil ali de 2006, foi uma época eu estava no ensino médio. E no ensino médio a gente é meio viciado, né, em futebol, porque tem aquela zoação da turma. Eu lembro, era a época que mais tinha. Porque hoje, bem ou mal, você chega no trabalho, beleza, tem ali 10 pessoas, tem uma zoação de leve. Mas zoação de turma no ensino médio é uma coisa pesada, né? E aí pegou bem aquela final de 2006, que foi um momento cruel ali, um momento marcante que eu lembro bastante. Infelizmente, final da década de 90, das nossas grandes glórias, eu tinha 8, 9, 10 anos, lembro muito vagamente. Eu faço parte dessa geração dos vascarentes, né, que de 2002, 2003 para cá, infelizmente, o clube não tem correspondido à altura da sua história, à altura da sua tradição. E aí, trazendo para o clube de hoje, é claro que, frente ao que nós tínhamos 2, 3 anos atrás, o Vasco avançou. O clube hoje é melhor. A gente entra na janela com um pouco mais de esperança, mas muito abaixo do que eu esperava, até agora para essa janela. Esperava melhores contratações. Tivemos azares também, né? Quem vai imaginar que o Paulinho e o Jair, os dois vão passar no intervalo de 10 dias pela mesma contusão e vão ficar fora de jogo. Então, ainda tem essa fatalidade que o Vasco passa, né? A gente sabe do azar que o vascaíno tem. Mas, além disso, eu esperava, né, mais contratações. Vamos ver se agora, com esses desfalques inesperados, a SAF corresponde e faz algumas contratações fundamentais para o Vasco ir bem esse ano. Não acho que a gente tenha alguma perspectiva de cair, até porque, cara, se for mais um ano nessa... Eu estava no final do ano passado, né, no jogo...
na partida contra o Bragantino. Cara, aqueles 15, 20 minutos que a gente estava caindo, desesperadores. Você pensa, cara, de novo, não é possível que isso vai acontecer. O time melhora um pouco, montamos aqui no segundo turno. E aí, cara, você fica naquela de esperança pensando, pô, se a gente ficar, o time tá com uma coluna nova, tem alguns jogadores bacanas, a gente tem que ficar. E graças a Deus a gente ficou. Não vejo esse ano a gente passando por esse perrengue desesperador de novo, mas também com um time que montou, não é um time para as cabeças. Então o time está abaixo assim, do que eu esperava, do que a torcida vascaína merece, do que a nossa história tem. É isso, Pedro. Para a gente finalizar, vou pedir para você deixar uma mensagem. Qual mensagem que você deixa para o torcedor do Vasco, a expectativa para esse ano, para que tudo saia do papel e para que o nosso clube consiga andar? A gente está tão atrasado na história, né? A gente, como você falou muito bem, passando anos muito complicados aí para o torcedor vascaíno. Queria que você deixasse sua mensagem final aí, falando, né, com a sua expectativa, porque é muito importante a gente ter uma voz ativa dentro do poder público, como também no seu caso. Muito obrigado. Deixar uma mensagem de otimismo, como a gente falou aqui, né, ao longo da conversa. Os últimos anos foram muito duros para o Vasco, então a torcida fica desconfiada, a torcida fica carente. Só que as coisas estão andando. A gente tem um projeto de lei que está na Câmara, é a nossa chance de aprovar. Tem empresas interessadas nisso, tá na boca para dar certo. Agora, não deixar essa chance passar, pressionar os vereadores, pressionar a Câmara, contem comigo, informando, trocando ideia, falando com os vereadores para que isso ande. Vou cumprir meu papel, podem ter certeza disso, também faz parte da mensagem que eu deixo, me coloco aqui à disposição de todo mundo. Queira, Pedro, para quem eu mando mensagem, como é que eu faço, vai ter uma audiência pública, quando vai ser, que dia vai ser, como a gente se faz presente. Estou 100% à disposição aqui do canal e também nas minhas redes para explicar e deixar essa mensagem de otimismo, porque o clube está se reestruturando, também tem várias críticas, mas vamos lá, a gente está andando, a situação 3 anos atrás era muito pior, entrou agora também o Pedrinho, que é um ídolo nosso, e uma pessoa que a gente tem a convicção de que é Vasco, é 100% Vasco, e vai fazer o melhor pelo nosso Vasco. Então, Sérgio, muito obrigado aí pelo convite, o prazer estar aqui. E quem quiser, né, acompanhar nas redes sociais, @PedroDuarteRio, saudações vascaínas, estaremos lá. Show de bola, muito bacana. Esse foi o nosso papo com o vereador Pedro Duarte. Desde já eu desejo excelente mandato aí, o Pedro, que você consiga, né, ajudar não só os vascaínos, mas toda a população da cidade do Rio de Janeiro. E já desejo boa sorte aí, já tenho o meu apoio, sempre na pré-candidatura à prefeitura aí, é sempre importante, né, ter gente do nosso lado um pouquinho, porque para ajudar o lado de lá tem muita gente, a gente tem que ajudar um pouquinho o nosso lado aqui. E a nossa audiência, né? A nossa audiência, eu espero que todos tenham gostado, um papo muito bacana com o nosso vereador. Peço mais uma vez, você que ainda não deixou aquele like, deixa o like, que é muito importante. Manda essa entrevista muito esclarecedora, né, com um político, com o vereador Pedro Duarte, falando sobre a situação do potencial construtivo. Acho que ficou bem claro para todos que ainda tinham alguma dúvida, né, pontos foram esclarecidos, muito bem pontuados aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nossa matéria especial aqui ao longo desse carnaval. Continuem ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, lá no canal AV+, também, no nosso @avascaíno nas redes sociais. Tenho certeza que o Pedro segue as nossas redes sociais também, o @avascaínos. Espero que todos tenham gostado. Grande abraço, até a nossa próxima live, até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!